Fique agora com as emoções do próximo capítulo de Contigo Sim. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Geraldo diz a Adela que está muito decepcionado e que aquele diário é algo íntimo entre ele e Beatriz. Adela pede perdão, diz que cometeu um erro terrível e acabou lendo o diário, pois se encantou pela história de amor entre ele e a senhora Beatriz. Geraldo aceita que Adela continue em sua casa e decide terminar de contar sua história de amor com Beatriz para ela. Álvaro chega em casa, diz a Samantha que ela é uma vagabunda e pergunta desde quando ela rola com Dário. Samantha se faz de sonsa, mas Álvaro diz que Dário confessou tudo. Clarinha ouve a discussão entre Álvaro e Samantha. Álvaro diz a Samantha que Geraldo não vai gostar nada de saber que sua filha é uma oferecida. Samantha diz que pode dizer que conheceu o verdadeiro amor com Dário. Álvaro diz que Dário não a ama e que foi ela quem ficava atrás dele. Clarinha ouve quando Samantha diz a Álvaro que pelo menos não se casou com Dário, igual ele fez se casando com ela, quando na realidade era casado com Ângela. Álvaro quer se divorciar de Samantha, mas ela diz que existe o contrato pré-nupcial e que se ele se divorciar dela, ficará na ruína. Samantha diz a Álvaro que só lhe traiu para se vingar, para rir da cara dele, igual ele fez com ela. Álvaro garante que isso não ficará assim. Geraldo termina de contar a história entre ele e Beatriz para Adela. Adela fica encantada ao ouvir. Mirtes ouve atrás da porta e não gosta nada. Já no dia seguinte, Mirtes diz a Samantha que acredita que Geraldo esteja enxergando Adela de uma maneira errada. Ela conta que viu Adela lendo o diário de Beatriz e contou para Geraldo, mas ele terminou conversando com a empregada ao invés de demiti-la. Samantha fica indignada e diz que seria uma aberração seu pai com uma criada. Mirtes e Samantha planejam afastar Adela e Geraldo. Ângela e Leonardo conversam sobre o casamento dele. Irônica, Ângela o parabeniza. Léo percebe a ironia dela e pergunta o motivo dela estar tão incomodada, sendo que tem o direito de formar a família que sempre sonhou e que planejava ter tudo aquilo com ela, mas ela tinha outros planos. Geraldo questiona Álvaro por ter agredido e demitido Dário do hospital. Álvaro diz que Dário é um incompetente e que já estava farto de sua demora para entregar os informes. Geraldo diz que isso não é justificativa para aquele tipo de escândalo que ele fez e ordena que ele readmita Dário naquele mesmo instante. Álvaro fica morrendo de raiva, mas terá que obedecer às ordens do sogro. Mirtes diz a Samantha que quando estava ouvindo a conversa entre Adela e Geraldo, ouviu que há algum tempo Adela foi acusada de algo grave. Ela diz que irá investigar o passado de Adela e que dessa forma irão se livrar daquela empregada. Samantha fica alterada e garante que fará o que for para tirar Adela e Ângela de suas vidas. Leonardo se reúne com Geraldo e Álvaro e revela a eles que a ameaça de aborto de Ângela foi intencional. Ele diz que precisam apresentar uma denúncia para as autoridades. Samantha chega ali e Geraldo comenta com a filha que a ameaça de aborto de Ângela foi provocada. Leonardo conta que Hélida encontrou um frasco de oxitocina no lixo das vacinas que foi administrada para a influenza. Léo mostra o bilhete anônimo que recebeu e Samantha fica muito nervosa. Álvaro garante que isso não ficará assim e que vai encontrar o imbecil que quis se livrar de seu filho. Samantha vai para seu escritório, liga para Jerônimo e diz que ele precisa desaparecer do mapa, pois já sabem que tentaram acabar com o bebê de Ângela. Leonardo fica sabendo que Jerônimo foi transferido do Hospital Vega para o Hospital do Interior e que foi promovido. Ele também fica sabendo da demissão de Dário e como Álvaro o expulsou do hospital. Samantha confronta Oscar se foi ele quem avisou Leonardo que ela pode ter algo a ver com a ameaça de aborto de Ângela. Oscar nega retundantemente, mas Samantha fica incrédula. Mirtes deseja que Salma engravide de Leonardo, para que assim o mantenha sempre a seu lado. Leonardo visita Dário e quer entender o motivo da demissão dele no hospital. Dário desabafa com o irmão e confessa que ficou com a mulher de seu melhor amigo. Leonardo diz que Samantha está cada vez caindo mais baixo, e Dário diz que caiu com ela também. Léo tenta oferecer emprego para Dário na Fundação Vega, mas ele não quer aceitar. Dário conta a Leonardo que Clarinha se apaixonou por ele e que por isso decidiu se afastar dela, pois também se apaixonou por ela. Nancy e Abel se beijam pela primeira vez. Félix exige que Lu se afaste dos Pérez, mas ela nega.
Furioso por ela ter lhe respondido, Félix lhe dá uma bofetada. Cansada do mau caráter, Luz pega uma faca e diz que se cansou dele. Ela diz que sente nojo dele e irá acabar com Félix. Leonardo visita Ângela e revela que a ameaça de aborto que ela teve pode ter sido provocada. Ângela fica perplexa